caminhada com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Hoje estamos aqui para ler mais 3 capítulos do livro de 1 Crônicas, ok? Hoje leremos os capítulos 4, 5 e 6. Então vamos à nossa leitura, amém? 1 Crônicas, capítulo 4. Os filhos de Judá, Pérez, Esrom e Carme, Iur e Sobal. E Reaías, o filho de Sobal, gerou Jaate, e Jaate gerou Almai e Laade. Estas são as famílias dos Zoratitas. E estes foram do pai de Etã, Jezreel e Isma e Idibás. E o nome da sua irmã era Razeleupone. E Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata, o pai de Belém. E Azur, o pai de Tecoa, tinha 2 esposas, Ela e Naara. E Naara deu à luz a Alzão e Éfer, e Temene e Astari. Estes foram os filhos de Naara. E os filhos de Ele foram Zerete e Izar e Etna. E Cós gerou Anube, e Zobeba e as famílias de Arael, o filho de Arum. E Jabes foi mais honrado do que os seus irmãos, e a sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porque eu dei à luz com dores. E Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se com a bênção me abençoares e alargares minhas fronteiras, seja tua mão comigo e me guardes do mal, de modo que ele não me aflija. E Deus lhe concedeu aquilo que ele solicitou. E Quelube, o irmão de Suá, gerou Meir, o qual foi o pai de Estom. E Estom gerou Bet-Rafá, e Pazeia, e Teína, o pai de Irnaás. Estes são os homens de Reca. E os filhos de Kenaz, Otiniel e Seraías, e o filho de Otiniel, Atate. E Meonotai gerou Ofra, e Seraías gerou Joabe, pai dos vales dos Carazins, porque eles eram artesãos. E os filhos de Calebe, o filho de Jefoné, Iru, Elá e Naã. E o filho de Elá foi Kenaz. E os filhos de Jealelel, Zife e Zifa, e Tíria e Azareel. E os filhos de Ezra foram Jeter e Merede e Efer e Jalom. E ela deu à luz Miriam e Samai e Isba, o filho de Estemoa. E a sua esposa judia deu à luz Jared, o pai de Gedor, e Éber, o pai de Socó, e Secutiel, e pai de Zanoa. Estes são os filhos de Bitia, a filha de Faraó, a qual Mered tomou. E os filhos da sua esposa Odias, a irmã de Naã, o pai de Keila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. E os filhos de Simeão foram Amnon e Rina, e Ben-Anã e Tilom. E os filhos de Ize foram Zoete e Benzoete. Os filhos de Selá, o filho de Judá, foram o pai de Leca, e Lada, o pai de Maressa. E as famílias da casa daqueles que trabalhavam com linho fino da casa de Asbeia. E Joquim e os homens de Cozeba e de Joás e Sarafe, que tinham o domínio em Moabe, e Jazube-Leém.
E estas são as coisas antigas. Estes foram os oleiros e aqueles que habitaram entre plantas e cercados. Ali habitaram com o rei para sua obra. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul. Salum, seu filho, Mibzão, seu filho, Misma, seu filho. E os filhos de Misma, Amuel, seu filho, Zacur, seu filho, Simei, seu filho. E Simei tinha 16 filhos e 6 filhas, mas os seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem se multiplicou toda a família deles como os filhos de Judá. E eles habitaram em Berseba e Molada e Azar-Sual, e em Bila e em Ezen e em Tolade, e em Betuel e em Orma e em Ziclag, e em Bet-Marcabote e Azar-Suzim, e em Bet-Biri e em Saaraim. Estas foram as suas cidades até o reinado de Davi. E as suas aldeias eram Etã e Aim, Rimon e Toquém e Asa, 5 cidades. E todas as suas aldeias que estavam ao redor dessas cidades até Baal. Estas foram as suas habitações e a sua genealogia. E Mesobabe e Janleque e Josa, o filho de Amazias, e Joel e Jeú, o filho de Josibias, o filho de Seraías, o filho de Aziel, e Elioenai e Jacobá, e Jezoaías e Asaías, e Adiel e Gesimiel e Benaia, e Ziza, o filho de Sife, o filho de Alon, o filho de Gedaías, o filho de Sinri, o filho de Semaías. Estes mencionados pelos seus nomes foram os príncipes nas suas famílias, e a casa dos seus pais aumentou muitíssimo. E eles foram para a entrada de Gedor, a saber, para o lado leste do vale, para procurar pasto para os seus rebanhos. E eles encontraram pasto abundante e bom, e a terra era ampla e tranquila e pacífica, porque os de Cã haviam habitado ali desde a antiguidade. Estes que estão escritos por seus nomes vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e feriram as suas tendas e as habitações que ali foram achadas, e as destruíram completamente até este dia, e habitaram nos seus lugares, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. E alguns deles, a saber, dos filhos de Simeão, 500 homens foram ao monte Seir, tendo como seus capitães Pelatias e Nearias, Refaías e Uziel, os filhos de Ize. E feriram o restante dos amalequitas que haviam escapado, e ali habitaram até este dia. 1 Crônicas, capítulo 5. Ora, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, porém profanou o leito do seu pai, o seu direito de progenitura foi dado aos filhos de José, o filho de Israel. E a genealogia não deve ser considerada segundo o seu direito de primogenitura, porque Judá prevaleceu sobre os seus irmãos e dele provém o líder, mas o direito de progenitura era de José. Os filhos, digo eu, de Ruben, o primogênito de Israel, foram Enoque e Palu e Esrom e Carme. Os filhos de Joel, Semaías, o seu filho, Gog, o seu filho, Simei, o seu filho,
Mica, o seu filho, Reaías, o seu filho, Baal, o seu filho, Beera, o seu filho, a quem Tiglat-Pileser, rei da Síria, levou cativo. Ele era príncipe dos Rubenitas. E seus irmãos, pelas suas famílias, quando a genealogia das suas gerações foi considerada, foram os chefes Jeiel e Zacarias. E Belá, o filho de Azaz, o filho de Sema, o filho de Joel, que habitou em Aroer, até Nebo e Baal-meon. E na direção leste ele habitou até a entrada do deserto, desde o rio Eufrates, porque o seu gado fora multiplicado na terra de Gileade. E nos dias de Saul, eles fizeram guerra contra os agarenos, que caíram pelas suas mãos e habitaram nas suas tendas por toda a parte da terra ocidental de Gileade. E os filhos de Gade habitaram defronte deles na terra de Bazã até Salca. Joel, o chefe, e Safã, o imediato, e Genai e Safate em Bazã. E os seus irmãos da casa dos seus pais foram Micael e Mesulão, e Seba, e Jorai, e Jacã, e Zia, e Eber, 7. Estes são os filhos de Abiail, o filho de Uri, o filho de Jaroa, o filho de Gileade, o filho de Micael, o filho de Jesizai, o filho de Jado, o filho de Bus. Aí o filho de Abdiel, o filho de Guni, chefe da casa dos seus pais. E eles habitaram em Gileade, em Bazã, e nas suas aldeias, e em todos os arredores de Saron, até os seus limites. Todos estes foram considerados pelas genealogias nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Os filhos de Ruben e os gaditas e a meia tribo de Manassés, de homens valentes, homens capazes de empunhar um broquel e espada e de atirar com arco e hábeis na guerra, foram 44.760 que saíram para a guerra. E eles fizeram guerra contra os agarenos, contra Getur e Nafis e Nodab. E foram ajudados contra eles, e os agarenos foram entregues nas suas mãos e todos os que estavam com eles, porque clamaram a Deus na batalha, e ele foi suplicado por eles, porque colocaram a sua confiança nele. E levaram consigo o seu gado, dos seus camelos 50.000, e das ovelhas 250.000, e dos jumentos 2.000, e dos homens 100.000. Pois ali caíram muitos mortos, porque a guerra era de Deus. E eles habitaram em seus lugares até o cativeiro. E os filhos da meia tribo de Manassés habitaram na terra. Eles se multiplicaram desde Bazã até Baal-Hermon e Senir e até o monte Hermon. E estes foram os cabeças da casa dos seus pais, a saber, Éfer e Ize e Eliel e Azriel e Jeremias e Odavias e Jadiel, homens fortes e valentes, homens afamados e cabeças da casa dos seus pais. E eles transgrediram contra o Deus dos seus pais e foram se prostituindo atrás dos deuses do povo da terra, os quais Deus destruiu diante deles. E o Deus de Israel suscitou o espírito de Pu, rei da Síria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Síria, e ele os levaram cativos, os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés,
E os trouxeram até Ala e Abor e Ara, e até o rio Gozã, até este dia. Livro de 1 Crônicas, capítulo 6. Os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Coate, Arão, Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Arão, Arão e Moisés e Miriam. Os filhos também de Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias, Finéias gerou Abisua, e Abisua gerou Buque, e Buque gerou Uzi. E Uzi gerou Zeraías, e Zeraías gerou Meraiote. Meraiote gerou Amarias, e Amarias gerou Aitube. E Aitube gerou Zadok, e Zadok gerou Aimaas. E Aimaas gerou Azarias, e Azarias gerou Joanã. E Joanã gerou Azarias, que é aquele que executava o ofício de sacerdote no templo que Salomão edificou em Jerusalém. E Azarias gerou Amarias, e Amarias gerou Aitube. E Aitube gerou Zadok, e Zadok gerou Salum. E Salum gerou Ilquias, e Ilquias gerou Azarias. E Azarias gerou Seraías, e Seraías gerou Jeozadaque. E Jeozadaque foi levado ao cativeiro quando o Senhor removeu Judá e Jerusalém para a mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Estes são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. E os filhos de Coate foram Arão e Izar e Hebron e Uziel. E os filhos de Merari, Mali e Muzi. E estas são as famílias dos levitas, segundo os seus pais. De Gerson, Libni, o seu filho, Jaate, o seu filho, Zima, o seu filho, Joá, o seu filho, Ido, o seu filho, Zerá, o seu filho, Jeaterai, o seu filho. Os filhos de Coate, Aminadab, seu filho, Corá, seu filho, Assir, seu filho, Eucana, seu filho, e Ebiasaf, o seu filho, e Assir, seu filho, Taate, seu filho, Uriel, seu filho, Uzias, seu filho, e Saul, seu filho. E os filhos de Eucana, Amazai e Aimote. Quanto a Eucana, os filhos de Eucana, Zofai, seu filho, e Naate, seu filho. Eliabe, seu filho, Jeroão, seu filho, Eucana, seu filho. E os filhos de Samuel, o primogênito, Joel e Abias. Os filhos de Merari, Mali, Libni, seu filho, Simei, seu filho, Uzá, seu filho, Simeia, seu filho, Agias, seu filho, Asaías, seu filho. E estes são aqueles que Davi colocou sobre o serviço do cântico na casa do Senhor. Depois disso a arca teve repouso. E eles ministravam diante do lugar de habitação do tabernáculo da congregação com cantares, até que Salomão teve edificada a casa do Senhor em Jerusalém, e depois serviram no seu ofício segundo a sua ordem. E estes são aqueles que serviram com os seus filhos, dos filhos dos coatitas: Emã, um cantor, o filho de Joel, o filho de Samuel, o filho de Eucana, o filho de Jeroão, o filho de Eliel, o filho de Toá, o filho de Zufi, o filho de Eucana, o filho de Maate, o filho de Amazai, o filho de Eucana, o filho de Joel, o filho de Azarias, o filho de Sofonias,
o filho de Taate, o filho de Assir, o filho de Ebiasaf, o filho de Corá, o filho de Izar, o filho de Coate, o filho de Levi, o filho de Israel. E o seu irmão Asaf estava à sua direita, a saber, Asaf, o filho de Berequias, o filho de Simeia, o filho de Micael, o filho de Baazeias e o filho de Malquias, o filho de Etne, o filho de Zerá, o filho de Adaías, o filho de Etã, o filho de Zima, o filho de Simei, o filho de Jaate, o filho de Gerson, o filho de Levi. E os seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à sua esquerda. Etã, o filho de Quise, o filho de Abde, o filho de Maluque, o filho de Asabias, filho de Amazias, o filho de Ilquias, o filho de Anzi, o filho de Bani, o filho de Semer, o filho de Mali, o filho de Muzi, o filho de Merari, o filho de Levi. Os seus irmãos e os levitas foram indicados para todo tipo de serviço no tabernáculo da casa de Deus. Porém, Arão e os seus filhos ofereceram sobre o altar da oferta queimada e sobre o altar do incenso e foram indicados para todo o serviço do Santíssimo Lugar e para fazer expiação por Israel, segundo tudo que Moisés, o servo de Deus, havia ordenado. E estes são os filhos de Arão: Eleazar, seu filho, Finéias, seu filho, Abisua, o seu filho, Buque, seu filho, Uzi, seu filho, Seraías, seu filho, Meraiote, seu filho, Amarias, seu filho, Aitube, seu filho, Zadok, seu filho, Aimaas, seu filho. Ora, estes são os seus lugares de habitação, segundo os seus acampamentos, nas fronteiras dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, porque deles foi a sorte. E deram-lhes Hebrom, a terra de Judá e os seus arredores. Porém, os campos da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, o filho de Jefoné. E aos filhos de Arão deram as cidades de Judá, a saber, Hebrom, a cidade de refúgio, e Libna com os seus arredores, e Jatir e Estemoa com seus arredores, e Ilem com seus arredores, Debir com seus arredores, Azã com seus arredores e Bet-Semes com seus arredores. E a tribo de Benjamim, Geba com seus arredores, e Alemete com seus arredores, e Anatote com seus arredores. Todas as suas cidades com todas as suas famílias foram 13 cidades. E aos filhos de Coate, os quais foram deixados da família daquela tribo, foram cidades dadas da meia tribo, ou seja, da meia tribo de Manassés, por sorte, 10 cidades. E os filhos de Gerson, por todas as suas famílias, da tribo de Sacar e da tribo de Aser e da tribo de Naphtali e da meia tribo de Manassés em Bazã, 13 cidades. E aos filhos de Merari foram dadas por sorte, pelas suas famílias, receberam da tribo de Ruben e da tribo de Gade e da tribo de Zebulon 12 cidades. E os filhos de Israel deram aos levitas estas cidades com os seus arredores. E eles deram por sorte da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, estas cidades as quais são chamadas pelos seus nomes. E o restante das famílias dos filhos de Coate receberam com seus territórios
cidades da tribo de Efraim. E eles lhe deram das cidades de refúgio Siquém no monte Efraim com os seus arredores. Deram também Gezer com seus arredores, e Joquimeão com seus arredores, e Bet-Horon com seus arredores, e Aijalon com seus arredores, e Gate-Rimon com seus arredores. E da meia tribo de Manassés, Aner com seus arredores, e Bileão com seus arredores, para a família do remanescente dos filhos de Coate. Aos filhos de Gerson foram dadas da família da meia tribo de Manassés, Golã em Bazã com seus arredores e Astarote com seus arredores. E da tribo de Issacar, Quedes com seus arredores e Daberate com seus arredores. E Ramote com seus arredores, e Anem com seus arredores, e da tribo de Azer, Masal com seus arredores, e Abdon com seus arredores, e Ucote com seus arredores, e Reobe com seus arredores. E da tribo de Naftali, Quedes na Galileia com seus arredores, e Amon com seus arredores, e Criate Jearim com seus arredores. Aos filhos de Merari que restaram foram dadas da tribo de Zebulon, Rimono com seus arredores, Tabor com seus arredores. E no outro lado do Jordão, junto a Jericó, no lado leste do Jordão, foram-lhes dadas da tribo de Ruben, Bezer no deserto com seus arredores, e Jazá com seus arredores. Também Quedemote com seus arredores e Mefaate com seus arredores, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote em Gileade com seus arredores e Manaim com seus arredores. E Esbom com seus arredores e Jazer com os seus arredores. Amém? Bom, terminamos aí mais 3 capítulos. Parece que é uma reafirmação daquilo que o Senhor já nos falou, né? Bem detalhadamente, mas ele quis repetir e repetir. E algumas coisas ele repete várias vezes, né? Então, é uma coisa de nós estarmos prestando atenção, tá bom? Porque Deus está nesses trechos repetindo tantas vezes os nomes das tribos, dos príncipes, né? Afinal, ele sempre está nos orientando em alguma coisa quando ele quer chamar a nossa atenção, ele vem repetindo, né? Então vamos orar ao nosso Pai. Pai, muito obrigada, tempo maravilhoso, dia maravilhoso, porque nós sentimos a sua presença, nós estivemos ali num culto maravilhoso, um culto realmente que nós aprendemos, nós nos deliciamos. Muito obrigada, Senhor, te louvo, te agradeço, louvo e agradeço por cada pessoa ali da nossa comunidade, pela vida dos nossos pastores. Louvo e agradeço o seu santo nome, Pai. Tu és maravilhoso, digno de todo louvor. Tu és Deus de misericórdia, misericórdias que se renovam todos os dias, todas as manhãs. Essas misericórdias divinas, elas se renovam na nossa vida. Pai, muito obrigada. Oro pelo dia 15, quando nós estaremos ali realizando uma ordenança do Senhor. Uma não, né? Mais de uma, né, Senhor? Ceia, batismo, comunhão, partir do pão, todos juntos. São ordenanças do Senhor e eu quero te louvar, te agradecer, Pai amado, por tudo o que o Senhor tem feito. Muito obrigada, em o nome do amado Filho, querido Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor Jesus, muito obrigada pelo teu amor por nós. Obrigada, Pai amado,
por dispensar tantas maravilhas na nossa vida. Gratidão por esse tempo de reflexão da sua palavra. E que o Espírito Santo, Senhor, venha revelar a cada um aquilo que é a tua vontade para que nós saibamos detalhadamente aquilo que o Senhor deseja. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém? Então fique na paz, um excelente dia para você, viu? E aí nós nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Mais 3 capítulos. Fiquem na paz.